Vitor Hugo, seja bem-vindo. Muito obrigado, José. Conversar um pouco aí, né? Fico feliz aí por ser recebido aqui na Geometa e é um grande prazer a gente estar aqui conversando e trocando um pouco de experiência, né, José? É um prazer muito grande para mim e para a empresa Sim. receber você aqui e seus seguidores aí na internet. José, vamos dar uma voltinha aí, vamos explicar um pouquinho para nós. Pela oficina mecânica, nós temos uma oficina para manutenção dos equipamentos nossos, né? E a manutenção ela é corretiva e manutenção, a mais importante, que é a preventiva, né? Então, como você faz com o seu carro, nós fazemos com todos os nossos equipamentos. A corretiva também é muito importante, porque algum problema em obra, a nossa empresa ela tem qualidade 100% na correção corretiva em prazos curtíssimos de atendimento, o que significa o não atraso da execução da obra, que é muito importante para o nosso cliente. Vem cá, gente, para conhecer. Ô Vitor Hugo, a manutenção, vou mostrar aqui os equipamentos que nós temos. Nós temos ali o torno, fresa, né? E nós fazemos a recuperação das peças, das máquinas, né? Vem cá, vem cá. Aqui tem uns cabos nas hélices contínuas, que elas têm desgaste na obra e a equipe da manutenção, né? Solda, né? Alinhamento das peças, né? Esse aqui é um equipamento nosso que está em manutenção aqui. Como é que ele chama? Esse é o equipamento estaca raiz. Uhum. Nós desmontamos o equipamento e estamos dando a manutenção para a próxima obra. E todas as obras vocês dão manutenção? Todas as obras. Acaba uma, dá manutenção, depois para começar outra. A manutenção preventiva. Preventiva. É aquela que já tem as datas corretas para fazer, troca de óleo, né, inspeções, né? Uhum. Mas sempre tem uma manutenção corretiva também, que é a obra em andamento. Mas como nós damos uma manutenção preventiva, com as revisões, né, nos tempos corretos, as questões, problemas em obra são bem menos, não muito corriqueiros, né? Mas quando acontece, nós atuamos de forma rápida, para não parar a obra. Sim, maravilha. Muito bom. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no Parque da Civil e é uma grande honra estar aqui com esse grande engenheiro, que é muito conhecido aqui na minha região, o engenheiro José Ribeiro. Muito obrigado, José, pela oportunidade aí de abrir as portas da sua empresa para nós. E eu fico muito feliz de estar aqui e conhecer um pouco mais da sua história. Porque eu que agradeço, Vitor Hugo, essa oportunidade de estar com você e com seus seguidores, né? E hoje, com essa situação diferente que nós estamos vivendo, e vai perdurar por um bom tempo, cada vez mais essa interação via live, né? É muito importante. Eu agradeço então essa oportunidade de conversar com vocês. Que ano que o senhor formou? Em qual instituição que o senhor formou? Ok. Eu sou natural de Ouro Fino, sul de Minas, e estudei em Itajubá. Fiz engenharia civil lá, né? Formei na FEP, Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá. E minha formação foi direcionada no início à parte de saneamento básico, que era a especialidade de nossa escola, mas depois, com o destino, eu mudei para a engenharia de fundações, que estou nela até hoje. O senhor chegou a fazer alguma especialização, um MBA, uma pós-graduação, em alguma área? Olha, eu sempre tive muita sorte e vou contar a história da minha
como que eu comecei na engenharia de fundações? Eu vim trabalhar aqui em Uberaba, recém-formado, com meu tio, Gildásio Castelo de Almeida, que criou a empresa em 1970. Eu cheguei aqui em 81, em Uberaba. Hoje sou uberabense, tenho o título de cidadão uberabense há muito tempo. E o doutor Gildásio, professor universitário da UniUB e da criou a escola, ajudou a criar a Escola de Engenharia Civil na Universidade Federal de Uberlândia, o qual ele aposentou como professor catedrático na área de engenharia de fundações e mecânicas dos solos. Então, o meu curso de especialização foi junto com o professor, né, Gildásio, a vida inteira ao lado dele. Então, o meu currículo não foi de algum mestrado ou doutorado. Você aprendeu na fonte. Mas foi e é um privilégio estar sempre ao lado dele e aprendendo todo dia coisas que a gente achava que sabia e não sabia. Muito, muito interessante, porque hoje em dia, eu fiz a pergunta, a gente tem muitos engenheiros ou estudantes de engenharia que falam, eu vou formar, o que eu faço? Será que eu faço uma pós? Será que eu faço um MBA? Será que eu faço um mestrado, um doutorado? Então eu vejo assim, que hoje em dia, sim, o mercado de trabalho exige mais especializações, porém, às vezes, essas especializações não vão realmente mudar a sua vida, né? Como aconteceu com o senhor. O senhor Exatamente. Não fez especialização, mas aprendeu com quem sabia e hoje em dia é um especialista na área. Praticamente sim, né? Sei algumas coisas, mas não sei. A gente não sabe tudo, né? Sim. Isso é uma máxima que nós temos que ter cuidado em não achar que sabe tudo. A engenharia é uma profissão como a de médico que tem riscos, né? Toda atividade de engenharia envolve riscos. Então, nós nunca devemos nos colocar como um conhecedor de uma questão se realmente nós não temos aquele conhecimento. Nós temos que procurar o profissional especialista naquela área. E a engenharia, ela abrange muitas especializações. Então, eu acredito que para o jovem que está recém-formado e começa a trabalhar, procure se aproximar de pessoas competentes, empresas que te abraçam e te dão toda a oportunidade de trabalho para você adquirir a prática necessária para você se tornar um bom profissional. E ter calma. Os primeiros 10 anos de qualquer profissão é muito difícil. Nesses primeiros 10 anos você tem que sedimentar e solidificar aquilo que você realmente entende que é engenharia e pretende se fortalecer para seguir a sua vida. Maravilha. Hoje em dia, o José, eu vejo muito que com a internet, tudo é muito fácil. A gente tem um celular na palma da mão, qualquer dúvida você entra ali, em minutos você tem a resposta. Eu vejo que a gente está muito habituado a achar que tudo vai ser fácil, tudo vai ser rápido. Muitas vezes nós estamos ficando frustrados com isso, porque às vezes a pessoa ela sai da faculdade, às vezes ela nem fez estágio, aí ela, não vou procurar emprego, vou para outra área, e muitas das vezes a gente, como o senhor falou, os primeiros anos é mais aprendizado, as dificuldades são maiores, só que lá na frente isso vai fazer total diferença na nossa vida, né? Exatamente. Eu vejo que a maioria dos colegas, todo brasileiro, dificuldade para estudar que nós temos, né? E as escolas são caras, né? Então existe um investimento
na pessoa, que é feito pelas famílias ou por ações de amigos, e depois de 5 anos, aquela pessoa pega o diploma e sai para o trabalho e ela verifica que não aprendeu nada na escola, por vários fatores, né? Principalmente o fator comportamental mesmo, né? Cultural, de que achar que o curso universitário é uma festa, né? E muitos deixam desejar na intensificação dos estudos para se formar e sair para o mercado de trabalho. Essa é uma questão muito, muito importante, né? Pessoal, tem uma pergunta agora para o José. É muito interessante, porque às vezes a gente olha uma empresa grande no mercado e fala, como que essa empresa começou, né? Às vezes a gente fala assim, que é muito difícil você ter uma empresa que ela seja grande. Nós, engenheiros, empreendedores, estamos começando agora as nossas empresas, e quando a gente vê uma empresa consolidada no mercado, a gente fala, será que um dia a gente vai chegar nesse patamar? Então, assim, como que foi o começo da Geometa? Como que você enxerga hoje, olhando para trás, o que você deveria ter feito que talvez alguma ação que você fez que não foi legal, que hoje em dia você enxerga com outros olhos? O que o senhor acha em relação a onde nós estamos e onde você achou que você estaria? Teve alguma coisa assim? Ou... Sim, como eu disse, né? Eu cheguei na empresa ela formada, né? Uhum. Mas aqui eu posso dizer do pioneirismo do Dr. Gildásio, né? Que em 1970 ele trouxe a engenharia de fundações para o Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e Goiás, Distrito Federal, né? E foi uma das primeiras empresas do Triângulo Mineiro. E ele, com o estudo, com o conhecimento em engenharia de fundações que ele adquiriu na universidade, ele formou na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e o curso da época era completamente diferente dos cursos que são oferecidos hoje. Ontem mesmo eu estava conversando com ele me disse que eles estudavam no curso de engenharia civil direito administrativo, não é? Então, quando você pergunta como que você fez para montar uma empresa, a universidade ensinava direito administrativo, ensinava ética, né? Conduta, relacionamento, isso lá em 1960. Hoje, o que acontece é que a sua pergunta, eu acho que vai muito de encontro, pelo que eu percebo que acontece na atualidade. O engenheiro sai sem saber para onde vai, para onde ir, o que fazer com aquele diploma, né? Olha a diferença, em 1960, num curso de engenharia civil, estudava-se direito administrativo. Então, a diferença. O que eu acho que nós temos, nesse momento, de repensar sobre sermos engenheiros. Aqueles que estão graduados têm que arranjar uma forma de se reencontrar dentro da profissão, fazer cursos realmente, fazer mestrado, fazer doutorado, entrar numa empresa, dedicar dentro da empresa. E não é muito difícil. Tem uma estatística que diz que apenas 10% dos jovens escolhem a sua profissão baseado naquele sonho de criança. Apenas 10%, ou até menos que isso, formam naquilo que queriam ser na vida adulta. E os 90% aprendem a gostar daquilo que se formou
pelas condições, pelo destino, pela facilidade ou não de fazer aquele curso, né? A pessoa aprende a gostar da profissão. Isso é um dado estatístico. Então, jovem, se você está com um diploma e quer desistir da profissão, mas dê um tempo para você e para essa profissão que você abraçou. A partir do momento que você começar a produzir em cima do diploma, produzir como engenheiro, você vai passar a gostar. A profissão é muito gratificante, muita adrenalina na engenharia, não é? Então, não desanime nos primeiros passos, seja persistente. Pessoal, agora vou fazer uma pergunta aqui para o Zé Ribeiro, que eu tenho certeza que muitas pessoas aí também querem saber isso. Ele, como um gestor, dono de uma empresa de fundações, qual foi a obra mais interessante assim, que o senhor já teve a oportunidade de atuar? E quando, onde foi? É interessante essa pergunta. Eu acho que a obra que eu mais me identifico foi a primeira obra que eu realmente participei executando ali a fundação, e eu percebi da importância da geotecnia e da engenharia de fundações. E foi nessa obra que eu comecei a entender o mecanismo da mecânica dos solos, né? E aprendendo que com conhecimento, com tecnologia, você elimina riscos, porque toda atividade da engenharia tem risco. Então temos que estar cercado de profissionais melhores que a gente. E eu estava começando com o meu professor, meu tio, me ajudava, Castelo de Almeida. Então, aprendendo tudo com ele. E nós pegamos uma obra aqui em Fronteira, na divisa do estado de São Paulo, depois de Frutal, um castelo de água elevado, que o castelo começou a recalcar. Um castelo de água da companhia Copasa. Depois de muitos estudos no Brasil inteiro, Copasa nos procurou o doutor Judásio, professor catedrático da UFO, né? E da Uniub. Na época, acho que ele já tinha deixado a Uniub. E o doutor Judásio, deu a solução. O reservatório começou a recalcar, e ele fez o projeto de reforço das fundações. O lado que estava recalcando, nós fizemos as fundações, fizemos a fundação de toda a obra novamente. Fizemos as fundações do lado que estava recalcando e do outro lado também. Como a Torre de Pisa, imaginem a Torre de Pisa, né? Só que a Torre de Pisa, eles não colocam ela no lugar porque é uma questão do turismo, né? Mas poderia ter colocado ela no lugar há muito tempo. Então, fizemos a fundação e eu trabalhei na execução, ali junto com o operador da máquina, cravamos as estacas, fizemos os blocos e a viga. E passamos a viga prendendo nos pilares, eram 4 pilares, nos 2 pilares nessa situação. Depois disso feito, com a fundação, os 2 pilares dessa área do reservatório engastados nessa viga, na viga, e nos blocos, essa fundação aqui parou de recalcar. E o doutor Judásio falou assim, daqui a 2 anos, quando o reservatório voltar à sua origem, com o prumo, nós vamos vir aqui e fazer a fundação, o bloco e as vigas do lado de cá. Essa foi a melhor obra. E realmente, 2 anos depois, esse lado aqui parou de recalcar, e esse aqui continuou recalcando e colocou o reservatório no prumo de novo. Aí nós voltamos lá depois de 2 anos e terminamos a obra. O reservatório está lá em Fronteira, no prumo. Até hoje. É.
Muito Então legal. foi a melhor obra e eu vi da importância do conhecimento. Mas se nós não temos o conhecimento, procure quem tem o conhecimento. Administração é isso. Não é? Então a engenharia é um leque de opções, não desanimem, façam o network, estudem, seja interessado, seja curioso na obra, né? Horário de chegar, horário de sair, horário de chegar tem, horário de sair não tem também, viu? Engenheiro entra 7 horas da manhã, sabe, sai do trabalho, sabe lá quando, qual horário que ele sai. É muito bacana a engenharia. E eu sou um dos que aprendi a gostar da profissão, viu? Eu não nasci com dom para ser engenheiro, não. Mas hoje eu amo a minha profissão. Pessoal, para quem não sabe, o José Ribeiro, ele é candidato para a presidência do CREA Minas Gerais desse ano, né, José? Isso. E eu queria saber qual o maior motivo que fez você decidir candidatar-se? É uma boa pergunta. É bom que eu faço aqui o pedido de voto já, né? Pedir a todos os colegas aí que votem no dia 15 de julho, José Ribeiro 44. Mas, Vitor Hugo, antes de entrar na questão do CREA, gostaria de complementando, né, as minhas dicas aí sobre ser engenheiro, aí chego no CREA depois. O profissional, ele tem que estar aberto para a coletividade que ele vive, tem que ser participativo. E eu chego a candidato a presidente do CREA porque fiz meu network lá atrás. Recém-formado, vim para Uberaba, depois de um tempo aqui em Uberaba só trabalhando, fui fazendo amigos e no final da década de 80 eu entrei na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Uberaba. Lá eu fiz amizades, relacionamento grande com os profissionais. Então isso é muito importante. Nós não podemos ficar fechados dentro de uma salinha, só no computador e não nos relacionarmos. E dentro dessa história minha de política classista, eu chego hoje a candidato a presidente do CREA de Minas Gerais. Nunca me filiei a partido político, partidário. Já fui convidado algumas vezes aí para ser candidato a vereador, até prefeito, fui ventilado uma época, mas nunca me filiei a partido político. Mas gosto da política classista, porque eu acho importante essa participação nossa e defender aquilo que a gente acha que é mais importante, né, para todos os profissionais. Então aí eu cheguei à candidatura. Mais outra dica para vocês: na profissão como na vida, você tem que ser proativo, você tem que ser respeitoso com os colegas na profissão e ser pontual. A engenharia não aceita atrasos, não aceita, vou deixar para amanhã. Então esse exercício você só aprende no trabalho. Você mostra a sua competência atuando com proatividade e pontualidade. Não deixe de passar uma informação hoje para deixar passar amanhã, porque você atrapalha todo o sistema organizacional da empresa. Então, isso a gente só adquire com prática e participação dentro da empresa, coletivamente e na sociedade que você vive. Então, você tem que estar se relacionando sempre dentro da empresa, com seus clientes e dentro da coletividade de profissionais da sua cidade, da sua região. Isso o torna visível para o outro e para o público que vai te contratar. Mais uma dica. Sim, muito bom. Obrigado pela dica, José. Mais uma vez, como eu falo, a intenção do Pacto da Civil aqui é isso, a gente trazer
a visão de uma pessoa mais experiente da área para passar para quem está começando agora, recém-formado, estudantes, às vezes está nos últimos períodos. Então essa visão sua é muito importante. E eu, como já engenheiro há 1 ano e meio, eu vejo que começando também. Começando, mas eu vejo que tudo que o senhor falou tem total razão em relação a ser pontual, a não deixar passar, quando tem que falar alguma coisa, falar aquilo na hora, porque depois você vai atrapalhar todo o processo ali. E ainda mais a área que a gente trabalha, que é financiamento da Caixa, usando Minha Casa Minha Vida, isso daí são diversos documentos que você precisa, né, juntar ao longo do processo. E se você esqueceu de pedir, às vezes, uma matrícula do terreno do cartório, aí isso daí já vai te tomar alguns dias. Se às vezes você tem algum problema com alguma RT, você às vezes errou um nome ali, errou talvez a rua, aí você vai ter que pedir uma substitutiva, aí muitas vezes vai ser uma dor de cabeça também. Então sempre ter muita atenção em tudo que for fazer. Perfeito. Sim. Mas com relação ao CREA agora, né? Então nessa minha história de política classista, eu verifiquei que nesses últimos 25 anos, o CREA foi se distanciando do profissional. Hoje o CREA existe como um órgão apenas arrecadador. É um sistema cartorial que foi criado. Nós pagamos a anuidade, as ARTs por obra e não temos nenhum retorno por parte do CREA para nos auxiliar nas questões iniciais como profissionais, né? E mesmo no decorrer da vida profissional, o CREA ele só atua para arrecadar e nos punir quando fazemos alguma coisa errada. Como disse lá atrás, nós temos que repensar sobre ser engenheiro. E o momento é agora, nessas eleições do dia 15 de julho. Nós iremos tornar o CREA útil para nós engenheiros e útil para a sociedade. A partir do momento que o CREA invista no profissional, em conhecimento, em network, né, em relacionamento com a sociedade, através das entidades de classe, com projetos de cunho social, parcerias públicos-privadas, nós estaremos reerguendo a engenharia, nós estaremos mudando a visão que, infelizmente, hoje a população brasileira tem do engenheiro. Então, primeira coisa, nós temos que refazer o CREA de Minas Gerais administrativamente e modificando o código de ética e dando guarida aos profissionais, principalmente aos recém-formados. E muito mais coisas. Nós temos no nosso portfólio de campanha, nós temos um site, temos Instagram, temos Facebook e lá estão todas as nossas propostas. E eu quero fazer aqui um pedido para vocês, que vocês jovens são os protagonistas dessa mudança. Eu me candidatei à presidência do CREA por acreditar em vocês jovens, porque vocês indo votar, porque a nossa eleição, infelizmente, ela ainda é presencial. No pico da pandemia, em 15 de julho, e tudo isso é feito para que nós não possamos vencer as eleições. A eleição acho que cai numa quarta-feira, dia de trabalho, no pico da pandemia, porque eles não têm interesse que nós vamos votar, possamos votar. Eles não têm interesse. O atual presidente do CREA, que
que se licenciou para se candidatar à reeleição desse ano, ele foi eleito há 3 anos atrás com 2% dos votos. Nós somos, em Minas Gerais, 130 mil profissionais. E acreditem, o atual presidente foi eleito com 2% dos votos. Podemos dizer, é legal? É, mas é imoral. E imoral mesmo é a forma com que eles atuam na época eleitoral. Vocês devem saber disso. Eles não querem que nós vamos votar. Então eu peço aos jovens, porque o futuro depende de vocês. O nosso futuro, dos nossos netos, dos seus filhos, depende desse momento na engenharia de Minas Gerais e na engenharia nacional, porque as eleições serão em circuito nacional, né? Todos os estados têm eleição para CREAs estaduais e para o Conselho Federal, que é o CONFEA. E aí é só aqui em Minas Gerais que vai ser dessa forma presencial ou nos outros estados também? Em todos os estados. Quem delega, quem que normatiza as eleições é o CONFEA, que é o Conselho Federal, né? Então existe uma máquina que nós precisamos desligá-la e ligar a máquina para o bem dos profissionais. Então, tudo está sendo feito e foi feito para que o menor número de profissionais compareçam às eleições. Aí nós continuaremos reclamando do CREA, mas é a hora de colocar a nossa indignação com o sistema é através do nosso voto. Sim. Vamos juntos, então, né? Fazer a mudança aí para que a gente possa melhorar, né? Porque eu, como recém-formado, eu fico muito, às vezes, muito revoltado com a forma que nós somos tratados, que a nossa entidade é tratada, com algumas taxas que são cobradas, como taxa de RT. Até hoje eu não sei o motivo, que toda vez tem que cobrar quase R$90 para você emitir um RT. E, enfim, mesmo a gente pagando ali quase R$600 por mês, por ano, e não é só isso, para quem é autônomo também tem que pagar mais quase R$800 na prefeitura. Só para vocês terem uma ideia, o CREA, vamos lá no CREA de Minas Gerais, né? Nós estamos inseridos nesse CREA. Ele arrecada por ano 120 milhões de reais. O que ele faz com esse dinheiro? 10 milhões por mês. Para onde vai esse dinheiro? Onde está a transparência disso? É uma questão assim que nós temos que realmente mudar, e só podemos mudar com o voto dos jovens, aqueles que precisam de um conselho sério que o defenda para que ele possa atuar junto à sociedade com dignidade. E para votar tem que ir no CREA da cidade? Inclusive nós temos até o CREA da cidade que ele foi inscrito, né? E nós temos até o dia 15 desse mês, que é segunda-feira, que é a última data de você ligar no CREA para saber aonde você quer levar o seu voto. Se você quer que continue em Uberaba, ou Uberlândia, ou outra cidade de seu interesse. Se você quiser mudar, né? E você ligando, você vai ficar sabendo aonde você pode votar. Não é? E aí, é só ir até o local? No dia da eleição, 8 horas do dia 15, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde, ocorre a eleição normalmente. Uhum. Mesmo como o senhor falou, no meio de uma pandemia, no meio de... Nós estamos com várias ações na Justiça Federal pedindo o adiamento dessas eleições, né? E o voto pela internet. Já existe essa resolução no CONFEA
que permite a eleição pela internet. Só que esse sistema, essas pessoas que estão há mais de 25 anos no poder, que querem apenas nos usar para se lucrupetarem dos nossos direitos e não fazem os seus deveres e sei lá o que fazem com tanto dinheiro, não querem que nós votamos. Mas agora a gente tem a oportunidade de fazer a mudança. Nós jovens, né, acabamos de formar, a gente pode escolher o nosso voto, que, né, a gente vive no país democrático, então vamos analisem o senhor José Ribeiro, analisem os outros candidatos também. Só tem mais um candidato, que é a situação. Que é o que já está lá dentro. Ou nós queremos que continue do jeito que está, ou acreditando que eu como empresário, eu posso mudar a administração do CREA de Minas Gerais, eu posso diminuir o valor das RTs, eu posso diminuir o valor das anuidades, e isso eu vou fazer. Votem em José Ribeiro 44. Sim. Gente, vou agradecer aqui mais uma vez o engenheiro José Ribeiro, agradeço muito aí por ele abrir as portas da empresa dele aqui para nós. A gente queria ter ido em alguma obra, porém hoje é feriado aqui na cidade, não teve como, mas mais para frente a gente vai organizar isso aí certinho. E agradecer aqui pelo um pouco do que ele passou para nós. E eu tenho certeza que ele é uma pessoa é um grande profissional, é uma grande pessoa, e ele está, mesmo ele estando candidatando agora, a gente deve lutar contra esse CREA, que todos os engenheiros, eu falo como engenheiro, a gente fica revoltado. Qualquer engenheiro que você pergunta, você fala o que você acha do CREA, a pessoa vai falar as piores coisas do mundo. Então a gente está tendo a oportunidade de mudar, como ele falou, existe só ele e o outro candidato. Vocês acham que o que está sendo feito é democracia? Os caras estão colocando as eleições no meio de uma pandemia, no meio de não pode ter aglomeramento. Nós estamos aqui, só que estamos tomando as devidas precauções para a gente estar aqui gravando, mas você imagina, no Brasil inteiro, vai o pessoal fazendo fila ou não. Poderia ter o voto pela internet? Né? Sim, pela internet. Hoje em dia a gente tem tudo pela palma da mão, por que não, né? Então, eu vou deixar o link das páginas dele, o site dele, as redes sociais. Eu quero que todo mundo entre lá, leia um pouco mais, saibam da história dele, veja o que ele tem para nos oferecer e façam a melhor escolha para vocês. Isso daí vai ser cada um que fizer a sua escolha. Temos que votar. Temos que votar. E compartilhar nossas ideias, para nós mudarmos o que está lá. Isso é um direito nosso, então vamos fazer o nosso direito, né? Exatamente. O senhor quer falar mais algumas considerações? Agradeço a você mais uma vez, né? Aos colegas, jovens profissionais. Isso tudo que está acontecendo vai passar, essa pandemia vai passar. Realmente algumas coisas vão mudar, a forma de trabalhar, né? Mas o relacionamento humano ele vai continuar o mesmo, independente de nós estarmos fazendo alguns trabalhos network, home office, né? Independente disso ou não. Acredito em vocês, jovens, acredito que o ser humano superará mais esse desafio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, José.